Bem-vindos à nossa quinta aula do curso completo de LaTeX. Hoje, vamos mergulhar em um dos recursos mais poderosos e úteis, as tabelas. Elas organizam tudo, desde os resultados de pesquisa até planejamento de viagem. E no LaTeX, você pode fazer isso de maneira simples, mais simples do que você imagina. Vamos começar com a estrutura básica. A estrutura básica de uma tabela. A gente usa o ambiente tabular. Então, você usa begin, tabular, e aí coloca as colunas, a quantidade de colunas que você quer. Nesse exemplo, nós estamos utilizando 3 colunas, então cada barra C representa uma coluna. E cada barra H-line representa uma nova linha na sua coluna. O resultado desse código vai ser essa tabela aqui. Então, você pode perceber que nós temos coluna 1, coluna 2, dado 1, dado 2, dado 3, certo? Agora, e se eu quiser ter uma largura personalizada? Porque às vezes a gente precisa de larguras personalizadas para tabelas diferentes, não é mesmo? É só usar o comando, entre parênteses, P, e aí a largura que você quer definir. Pode ser em centímetros, pode ser em pixels também, e aí você consegue criar larguras diferentes. Nós vamos ver os exemplos na parte prática. Agora, e se eu quiser mesclar uma coluna? Por exemplo, tiver uma célula que ocupe mais de uma linha. É simples, é só usar multicolumn. É o comando barra multicolumn, e aí você coloca a quantidade, ele vai acabar mesclando as suas colunas. Mesclando. Mas e se eu quiser mesclar uma linha? Você usa o comando barra multirow, que aí ele vai mesclar as suas linhas. A gente vai ver isso na parte prática. Você tem um ambiente barra begin table também, que você pode utilizar. E você pode referenciar Você pode referenciar com o comando barra ref. Mas para colocar o comando barra ref, você precisa colocar o seu comando barra caption. E aí você coloca a legenda da sua tabela. Algumas dicas extras são usar o pacote booktabs para tabelas mais elegantes, long table para tabelas muito extensas que ocupam normalmente mais que uma página, e o color TBL, para adicionar cores às tabelas. Bom, agora que a gente já está aqui na parte prática, a gente pode explorar o ambiente de tabelas. Aqui nós temos esse ambiente Minted para colocar o código e exibir o código, e aqui a própria tabela. Agora vamos pegar aquele exemplo de tabela com largura personalizada. Eu vou colocar ela aqui. Eu estou colocando esse H para colocar a tabela exatamente aqui, mas como visto na aula anterior, a gente precisa usar o pacote float. Então, barra use package float. E aí ele ficou com colunas personalizadas. Aqui eu posso colocar uma caption também para minha tabela. Então, tabela. Aqui. Aí, essa é a segunda tabela do meu documento, ele já aparece numerado. E pode ver que ele está com tamanhos diferentes. Agora, vamos fazer o exemplo aqui de baixo. Esse exemplo aqui. Vamos começar com begin table. Aqui, H. E aí aqui dentro a gente coloca o nosso... E agora ele aparece com cabeçalho mesclado. Essa coluna aqui. Ó, essa coluna aqui, ela tá ocupando duas colunas numa mesma linha. Agora, para mesclar uma linha, vamos usar o multirow.
Primeiro a gente vem aqui e coloca begin table, coloca ela aqui na posição H, e aí aqui a gente coloca nosso código. Aqui. Uma linha com duas colunas mescladas. Aliás, é uma linha com duas... Não, são duas linhas mescladas em uma coluna só, perdão. Uma linha com duas colunas... Não. Duas linhas em uma só coluna. Multi-row. Ah, e para referenciar... Vamos fazer um exemplo de referenciar. Vamos referenciar essa linha essa tabela com as linhas mescladas. Então vamos dar um nome para ela de tabela com linhas mescladas. Aí você precisa colocar um label nela. Então você chama ela de tabela com linhas. E aí, digamos que você está lá escrevendo seu texto. Aqui se apresenta a tabela com linhas mescladas. E aí você referencia ela. Então usa barra F. E aí você menciona que é a tabela com linhas. Então barra tab com linhas. E aí você recompila o seu código. O título mudou. E aí ele fica aqui, ó, marcado. Aí quando você clica nele, ele apresenta a tabela. Vamos pegar um exemplo e referenciar a primeira tabela aqui em cima. Tabela 1 de exemplo. Vamos colocar um label nela. Barra label tab exemplo. Então, vamos voltar para o texto. A tabela de exemplo. Aí você coloca a sua referência. Referência, tabela de exemplo. E aí você recompila o seu código. Recompilando seu código, vai até lá, e aí você percebe. Se você clicar no 1 aqui, ele apresenta a sua tabela. E isso é muito útil quando você quer criar um documento e referenciar suas tabelas. Por hoje é só. Os exercícios são criar uma tabela com alinhamentos variados, construir uma tabela longa e multipáginas, usando o pacote LongTable, e o desafio principal é criar uma tabela Sudoku 9x9. Tá certo? Obrigado.